Bem-vindos à continuação do nosso episódio Fragmento do Comunismo no Acre. Hoje para falarmos sobre o fragmento Os Grandes Planos para o Desenvolvimento do Acre. Esse episódio ele é interessante porque ele vai nos mostrar como que a crise no campo chegou ao Acre. A palavra estrada que nós estamos aqui discutindo, ela tem um significado para todo esse complexo assunto de uma ligação entre dois pontos. Ela em si não é responsável pelo que aconteceu. Ela é apenas um caminho que liga o Acre ao resto do país. Isso é importante deixar claro. Estradas existem em todos os lugares, inclusive no deserto ou sobre o mar. Causa impacto, não há problema. Porque se estiver dentro de um projeto de desenvolvimento, tudo isso é tratado, mas não foi o caso aqui. Tudo inicia por aqui com o Programa de Integração Nacional, conhecido como PIN. Um projeto de cunho geopolítico criado pelo governo do general Emílio Garrastazu Médici, através de um decreto-lei em 1970. Esse é o marco. É o marco temporal que começa esse problema a fazer parte da vida dos acreanos. A proposta era baseada na utilização da mão de obra nordestina liberada pelas grandes secas de 69 a 70. Antes já houvera outros ciclos assim, e que trouxeram contingentes enormes, mais de 50 mil nordestinos para aqui. É a política governamental que introduziu os lemas integrar para não entregar, terra sem homens para homens sem terra. Esse plano mobilizou o sentimento nacionalista. A propaganda era tão intensa que mobilizou o país. Fez o pessoal ter aquele sentimento, pronto, agora nós vamos, a Amazônia é nossa, nós vamos ocupar. Ela nunca deixou de ser nossa, mas esse sentimento, essa narrativa, capilarizou na população. Mas a ideia por trás disso, dos militares, era desestimular o que vinha ocorrendo aqui já há algum tempo, com a presença comunista aqui na região. E desarticular esse movimento a nível nacional. As ligas camponesas, coordenada pelo PC do B e PCB, faziam um estardalhaço danado. E eles pretendiam aqui assentar 500 mil pessoas, de 100 mil famílias. A grande obra que eles imaginaram era a Transamazônica, que saía lá de Cabedelo, da Paraíba, e passava até Rodrigues Alves. Isso não funcionou muito bem. E eles tiveram que bolar uma saída. E eles bolaram o segundo plano, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento 1, instituído também pelo governo militar em 1971, junto com um programa de metas e bases para a ação do governo federal, que ia de 70 a 74. Isso foi idealizado pelo ministro João Paulo dos Reis Veloso e Mário Henrique Simons, que tinha como meta um crescimento do Brasil, um crescimento econômico de 8 a 10% ao final do ano, e com a inflação abaixo de 20% e um aumento de 100 milhões nas reservas cambiais. O principal objetivo do Plano Nacional de Desenvolvimento 2 era preparar a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento do Brasil nas décadas seguintes, com ênfase nos setores de transporte e telecomunicação, além de prever investimentos em ciência e tecnologia e a expansão das indústrias naval, siderúrgica e petroquímica. Para isso, o governo articulava empresas estatais, bancos oficiais e outras instituições públicas na elaboração de políticas setoriais. Assim, segundo economistas como Roberto Campos, o período ficou marcado como o ponto alto da intervenção do Estado na economia brasileira. Isso, aliado à visão desenvolvimentista, faz da história dessa região algo muito complicado. Fizeram parte do plano grandes obras de infraestrutura, como a usina hidrelétrica Itaipu, que é binacional, a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica, aquela que sai lá de Cabedelo até Cruzeiro do Sul, no Acre, chegando inclusive a Rodrigues Alves, também o município do Acre. Nos primeiros anos, as metas propostas pelo governo foram atingidas com um crescimento médio em torno de 11%, chegando até 13,73%, e uma inflação média abaixo de 19%. Entretanto, a crise do petróleo em 74 interrompeu o ciclo e forçou o governo a mudar de rumo na economia. Foi o plano lançado em 74, instituído durante o governo do Geisel, como disse, e tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia. Era mais uma ideia ufanista, né? Eles imaginavam um Brasil grande, mas para isso, para grandes planos, grandes investimentos. Esse plano acabou sendo mais relevante e conhecido, pois ele foi a resposta à crise econômica decorrente do primeiro choque do petróleo. No fim, esse plano, que parecia exitoso, foi chamado de O Milagre Brasileiro. Período de 6 anos consecutivos de crescimento com taxas superiores a 10%. Foi o último grande plano econômico do ciclo desenvolvimentista intervencionista e provavelmente o mais amplo programa de intervenção estatal na economia do país. Pra você ter uma ideia, o Brasil vivia em êxtase, parecia que tudo era carnaval. A partir de 1970, o governo federal cria também vários programas especiais de desenvolvimento regional, dentre os quais podemos citar Programa de Redistribuição de Terra e Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, chamado Proterra. Aqui começa a esculhambação. Programa especial para o Vale do São Francisco, chamado ProVale, de 1972. Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, Polo Amazônia, em 74. Eu mesmo fui um trabalhador desse plano. E eu participei aqui de alguns programas desse plano. Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste, Polo Nordeste. No início da década de 80,
foi criado o programa Polo Noroeste, responsável, anota aí, isso vai ser importante mais tarde, pelo desmatamento de grande parte do norte do Brasil. O agravamento dos conflitos pela posse de terra na região norte do Brasil, isso está na história do Acre, resultou na criação do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários e dos grupos executivos de terras do Araguaia, Tocantins, Jetate, acho que era isso, e do Baixo Amazonas, Jeban, isso bem. Então, aqui é um outro marco temporal que nós vamos ver a seguir. Como isso chega e é percebido pela sociedade acreana. No campo, né? Sim, o menor estudo situacional. Não conheciam a cultura, não conheceram como é que é. Você tem uma ideia? O INCRA, que depois nós vamos falar sobre isso, fez aqui uma série de experimentos de assentamento dirigidos, chamado PAD, cujas plantas sequer eram feitas aqui com estudo da situação geográfica. A coisa é tão grande que os lotes de terra foram divididos, tudo quadradinho, tudo perfeito, e quando alguém ia tomar posse daquele lugar, aquele quadradinho perfeito, feito lá dentro de um gabinete, do ar refrigerado em algum lugar, estava em cima de um leito d'água. Hoje, os PAD aqui já não pertencem mais às famílias dos assentados. Além da mais completa ausência do governo nesses locais, que vamos depois discutir um pouco mais sobre isso.